E aí, beleza? Tim Templeton é um garoto feliz que vivia uma vida de perigos, onde tinha dias que teria que salvar seus pais de serem devorados por tubarões, e tinha dias que era o contrário. Seus pais tentaram salvar ele de bater a sua nave em um planeta com apenas uma árvore. Claro que era fruto da sua imaginação e era perfeito para eles brincarem apenas os três, e não precisava de mais ninguém, que apesar dos seus pais trabalharem em uma empresa que lançava produtos pelo mundo, tinha tempo de sobra para ele. Contava 3 histórias, 5 abraços e uma canção especial. Era maravilhoso ter toda a atenção do mundo apenas para ele, mas isso iria mudar, já que seus pais perguntaram a Tim se ele queria ter um irmãozinho. A resposta foi óbvia, claro que não, né? Mas isso na sua cabeça começou a questionar: de onde será que os bebês vêm? De onde vêm os bebês? Sei lá! Bom, ao contrário do que vocês pensam, existia uma fábrica para isso e todos seguiam o mesmo caminho. Ficavam esperando em uma fila para serem classificados. Passavam talco no bumbum e depois eram limpos, pesados e na sequência ganhavam um sapatinho. E por fim, uma chupeta de bebê. Era assim para todos, menos para esse aí que estava meio perdido, né? Só que ninguém imagina que existe uma classificação final. Para aqueles que sentem cócegas na barriga, como 99% dos bebês, vão diretamente para suas famílias. Mas se for igual a esse bebê aí, vai diretamente pra gerência. Ganha um terno, um sapato, um Rolex e uma gravata. E claro, uma maleta, sendo levado para o seu escritório. Pois daqui pra frente não é mais um bebê, e sim O poderoso chefinho. Então Tim Templeton mal imaginava que ganharia um irmãozinho. E apesar de ter uma imaginação bem fértil, viu muito bem que o bebê chegou na sua casa de táxi. E não só isso, né? Extremamente elegante mala. E pior, descobriu que era o mais novo irmãozinho, deixando a cabeça de Tim cheia de perguntas. E pior, ele controlava os seus pais agora, pois era o chefe da casa que conduzia diversas reuniões durante o dia e até de madrugada. E toda a atenção que Tim tinha acabou indo parar para o bebê, como se os seus pais tivessem sido abduzidos e uma invasão alienígena de brinquedos infantis aconteceu na sua casa. E nem para tomar banho, agora ele tinha paz. Mãe, ele tá pelado! Peladão! E daí que surgiu seu novo inimigo, pois parece que só Tim achou algo diferente no bebê. E seus pais não, ele não confiava naquele bebê e não era possível que eles não perceberam que o bebê usava um terninho e andava com uma maleta. Mas para os seus pais era apenas um bebê fofo e especial e Tim tinha que conhecer o seu irmão melhor. Mas já descobriu que não existiam mais histórias nem canção especial, pois seus pais estavam esgotados de cuidar do bebê. E olha só, descobriu naquela noite que o bebê, além de falar, tinha uma missão secreta para cumprir. Foi uma descoberta e tanto para Tim. Imagina só, um bebê que fala como um adulto, é inteligente e cheio da grana. E aí na sua cabeça ficou a pergunta no ar: Quem é você? Digamos que eu sou o chefe. nossa, como assim um chefe de fraldas? Alguma coisa tem de errado por aí. Bom, na verdade era um figurão do mundo dos negócios e sabia administrar toda a atenção dos pais de Tim para ele, já que fez faculdade de administração e já nasceu adulto. Fora que já não tinha mais lugar para ele por ali, e se ficasse no seu caminho, o poderoso chefinho iria demiti-lo da família, deixando o garoto com essa pergunta na cabeça: se isso era realmente possível, ser demitido da própria família. Olha, se isso fosse possível, aqueles parentes chatos nunca iriam existir mais. Só que na cabeça de uma criança as coisas funcionam diferentes, né? Ninguém pode ser demitido da família. Ou pode? Complicou. O lance então era achar provas para mostrar para os seus pais que o bebê não era um bebê, e sim um figurão querendo acabar com sua família. Mas na verdade descobriu que havia mais bebês e até fizeram uma reunião da Baby Corp com outros integrantes da corporação para acabar com a maior ameaça dos bebês na atualidade, os filhotes de cãozinhos que pela fofura estavam tomando o lugar dos bebês. E pior que isso, um novo cãozinho estava sendo criado pela Pupco, a maior empresa que fabrica cãozinhos para o mundo, e essa era uma grande ameaça, pois iria acabar com os bebês no mundo. Bom, só que nessa confusão, Tim conseguiu gravar uma fita que provava que não eram bebês e sim figurões do mundo dos negócios. Só que agora ele tinha que correr dos bebês agentes secretos. Você não vai escapar do longo braço da lei, Templeton. Eu vou falar, viu? É uma das partes que eu mais gosto nesse filme, pois para Tim é como se fosse um filme de ação com perseguições
tubarões, vilões e grandes explosões. Mas para os pais de Tim, era apenas os seus filhos se divertindo. Olha, as crianças estão se entendendo, finalmente. Isso é ótimo. Mas não se engane, nessa confusão várias coisas rolaram, os bebês, como Jimbo, salvou o seu chefinho e ficou uma baita confusão pelo quintal. Mas mesmo Tim recuperando a fita, o chefinho estragou seu urso de pelúcia favorito, que fez Tim querer tomar medidas drásticas, e nessa iria jogar o bebê pela janela. Só que seus pais chegaram bem na hora e pegaram Tim com a mão na massa. Tim, o que está fazendo? A prova foi destruída e agora Tim não tinha como provar que o bebê não era quem dizia que era. E Tim estava de castigo por 3 longas e eternas semanas que o fez sentir que estava em uma prisão. Mas o chefinho apareceu dizendo a ele que tinha uma proposta e mostrou de onde os bebês vêm, através de uma chupeta de bebê que na verdade leva sua consciência até a Baby Corp, a associação que fabrica e treina bebês. E dentro de todas as salas e andares tinha o da administração, onde, segundo o chefinho, as coisas aconteciam de verdade e tomavam uma fórmula para nunca crescerem, para continuarem bebês para sempre, e lá mostrou o tal plano de dominação dos cãozinhos. E por isso o poderoso chefinho estava empenhado em completar sua missão. Só que de novo seu pai acreditavam que os seus filhos estavam se dando bem. Claro que se cumprisse a missão de descobrir qual seria o novo cãozinho da Pupico, não era à toa, né? Pois queria se tornar o chefe executivo da Baby Corp e ter o seu lugar no hall da fama e ser igual o colossal chefe gordinho, uma lenda e uma inspiração para ele. Fora que ganharia uma sala bem chique e um piniquinho dourado. Então, se ele completasse sua missão, iria embora e Tim teria sua vida de volta. Só que não tinha muito tempo. Se ele não desse notícias da missão e do cachorrinho da Pupico, em 2 dias seria demitido, que significava que sua fórmula de ser bebê seria cortada e para sempre seriam irmãos. E o chefinho disse que se isso acontecer, não iria dar paz para Tim e para sempre, até quando envelhecesse, seriam irmãos rabugentos. Que loucura! Já que Tim queria sua vida de volta, decidiu ajudá-lo nessa missão, para que assim tomassem rumos diferentes na vida. Mas antes precisavam convencer os seus pais, já que Timothy estava de castigo, que eles se amavam e fazer coisas de irmãos juntos, tipo dar papinha, usarem roupinhas de marujo juntos e até Tim ler histórias pro seu irmãozinho. Que bom, essa trabalheira toda deu certo e também deu sono, e estava oficialmente fora do castigo. E iria com seus pais no dia seguinte conhecer a empresa da Pupico. E aí foi uma baita animação para os dois, se preparando para ir na visita. Então, ao chegarem lá, descobriram que o lugar realmente tinha bastante cãezinhos pra tudo que é lado, por sinal. E também o mascote pet da Pupico, nada simpático com os garotos. Mas aproveitaram que os seus pais iriam trabalhar no escritório e era hora de investigar o lugar e achar pistas do novo cãozinho da empresa. E nada melhor que se disfarçar para isso, né? Que o chefinho teve que até lamber o guarda para passar pela segurança. O problema é que o tal pet da Pupico estava na cola dos dois e tudo que parece fácil demais, já sabe, né? Caíram numa armadilha, indo parar direto na sala do Francis, o dono da Pupico. E esse capanga era Eugênio, o seu irmão. Pode botar a cabeça de volta, por favor? E bom, tiveram uma grande revelação também que Francis, na verdade, já foi o grande colossal chefe gordinho, que contou que já foi o maior chefe da Baby Corp e era muito amado. Só que a fórmula de não envelhecer para ele não funcionava, já que era intolerante à lactose. Escolheram outra chefe mais nova que ele e Francis foi demitido e banido para viver com uma família. E isso foi terrível. Tirou dele o que ele mais amava na sua vida. Mas agora tinha um plano ainda mais cruel do que fizeram com ele, o cãozinho para sempre, uma raça que nunca envelhecia e seria fofinho para sempre, aquela fofura de filhote espalhado pelo mundo, e ninguém mais iria ficar interessado em ter um bebê na vida. É o fim da Baby Corp. É tudo isso graças à armadilha que o chefinho caiu
pois agora tinha a fórmula que precisava. E como era chefe dos pais dele, ficou fácil empurrar uma viagem para os Estados Unidos para o grande lançamento do Cãozinho para Sempre. E claro, né, uma babá conceituada iria cuidar deles agora. E para piorar, o chefinho sem fórmula estava voltando a ser um bebê normal e se continuasse esqueceria de ser um executivo-chefe e do plano maligno de dominação de Francis. Mas isso deu uma ideia para Tim para se livrar da babá, fingir que o chefinho estava doente e todo cagado. E pelo menos fez a babá do mal ficar com uma privada na cabeça. E a aventura agora era irem atrás dos pais de bicicleta mesmo. Só que a babá do mal estava o seguindo, né, com um carrinho, então o chefinho pediu ajuda para Stacy, as trigêmeas e Jimbo, a sua equipe que mandava bem, já começando a usar o super ataque de Jimbo em cima de Eugênio. Depois as trigêmeas deram uma ajudinha, Stacy também com um ataque de cócegas. O problema é que a babá ficou na vantagem e se Tim quisesse escapar, teria que aprender na marra a andar de bicicleta sem rodinha. E com a ajuda do seu irmão, o chefinho, o moleque finalmente conseguiu. E olha que conseguiu até uma rampa e conseguiu voar por cima de um trem, deixando a babá maluca para trás. E olha que até conseguiram chegar ao aeroporto, mesmo o chefinho quase se transformando em bebê. Só que chegaram tarde demais, pois seus pais já tinham embarcado e infelizmente chegariam a Las Vegas e o grande lançamento aconteceria. Isso fez gerar uma discussão no aeroporto entre os dois, pois um ficou botando a culpa no outro. Mas depois da discussão, o chefinho ainda precisava da ajuda de Tim para terminar a missão. E prometeram que juntos salvariam os seus pais. E foi simples, era só pegar uma carona no voo dos Elvis, porque todo Elvis em um aeroporto vai para Las Vegas, e no avião fingiram que eram filhos do piloto, ganhando tudo o que quiseram na primeira classe. E nessa foi a primeira vez que o chefinho brincou na sua vida. Se divertiram bastante e foi assim brincando que chegaram a Las Vegas. Mas claro, né, com o capanga do Francis na cola deles. O problema era essa tal convenção que depois de uma carona que ganharam, ao chegar lá, Francis já tinha lançado o Cãozinho para Sempre, para a euforia da multidão de tão fofo que era. Só que nessa também Francis viu o garoto e prendeu os pais deles. E por incrível que pareça, existia uma fábrica de cãozinhos que era mergulhado na fórmula de nunca envelhecerem, passado pela fusão de DNA e jogado dentro do foguete, que realmente estava lotado de cãozinhos e seria lançado pelo mundo. Mas nessa perceberam que os seus pais estavam em perigo, presos dentro de uma caixa, e mais uma vez tiveram que se livrar do capanga Eugênio de Francis. Mas Francis estava determinado a lançar o seu cãozinho para sempre pelo mundo, ativando a contagem regressiva do foguete. Só que Francis ainda não sabia que os dois agora eram parceiros e não tinha esse lance de bancar o malvadão pra cima deles, pois juntos acabaram com Francis. E para salvar os seus pais, tiveram que abrir o compartimento dos cãozinhos e conseguiram tirar eles da área perigosa. Mas o chefinho ficou na nave e pior, se transformou em um bebê e não voltava mais a ser o chefinho. Então Tim teve que agir como um irmão mesmo, cantando uma canção para ele, e o bebê pulou em seus braços, escapando do foguete e ficando feliz de estarem vivos. Bom, só a fórmula agora para o bebê voltar a ser o chefinho. E falar em fórmula, Francis estava lá dentro e voltou a ser um bebê bem irritado, por sinal. Mas agora não precisavam mais enfrentar ninguém, já que seu irmão Eugênio iria dar um jeito nele agora. Desta vez, vamos criá-lo direito. Tá bom. Salvaram seus pais e toda a Baby Corp e voltariam para casa, e finalmente o chefinho iria ganhar sua grande promoção a executivo-chefe, se despedindo da sua equipe e iria para Baby Corp e para sua sala chique. E segundo ele, os pais de Tim não lembrariam que o chefinho já existiu, mesmo sendo meio chato. Mas esse era o rumo que o chefinho tomou. Os pais de Tim tiveram suas memórias apagadas e qualquer vestígio de que o chefinho já existiu. Até mesmo as fotos foram alteradas e finalmente o chefinho teve uma grande promoção e sua sala chique com seu piniquinho dourado na Baby Corp.
Mas tanto ele como o Tim tiveram um vazio. Então Tim teve uma ideia, enviou uma carta pro chefinho dizendo que se não tinha amor o suficiente para os dois, Tim dava todo o amor dele pro chefinho, fazendo ele mudar de ideia na hora, desistir do seu emprego, pois agora teria outro, não remunerado, mas com muita diversão. Sentiria o que era ter uma família de verdade. Chegando na casa, e foi a maior alegria para Tim, que finalmente ele tinha voltado, e essa era a história de amor de dois irmãos que Tim contou já adulto para sua filha, que não estava muito feliz de ganhar uma irmãzinha, queria mesmo era um cavalo. E olha que seu tio, o chefinho que cresceu, até deu dinheiro para ela comprar um. Mas o que ela ainda não sabia, que a linhagem dos chefinhos ainda continuava. Enfim. E assim vai a história do Poderoso Chefinho, o filme de 2017. Se vocês curtiram, futuramente trago o 2. Bom galera, este foi o Solucionando Animações. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis. Fui.